Eu já deixo claro que eu vou tomar todo o cuidado do mundo para em nenhum momento esse vídeo ser uma demonstração de falta de respeito, até porque não quero desrespeitar ninguém, zero é minha intenção, não tô aqui para isso. Eu acho que o trabalho jornalístico, pelo menos o da minha parte, não prega isso, não valoriza isso, então é, retifico aqui. É 100% uma crítica futebolística, esportiva. Uma análise do trabalho de um jogador que representa o time que eu torço, o time que eu amo, o time que eu trabalho. Mas, mais uma vez, a gente vai ver em campo Gonzalo Maestrano, ou provavelmente a gente vai ver Gonzalo Maestrano em campo com a camisa do Atlético. E de verdade, pra mim pouco importa se é time de aspirantes, se é time profissional. No final das contas, eu me sinto quase que ofendido de saber que Gonzalo Maestrani vai vestir a camisa do Atlético mais uma vez. O Gonzalo Maestrani, há muito tempo, não faz por onde ser um jogador do Clube Atlético Paranaense. Gonzalo Maestrani é muito mais motivo de prejuízo do que qualquer tipo de esperança de gols. Motivo pelo qual ele foi contratado. Gonzalo Maestrani é muito mais motivo da gente se perguntar o que, que a gente vai fazer com ele, ter uma dúvida sobre o futuro dele, do que almejar qualquer tipo de utilização. Porque aí eu tenho certeza que não sou só eu. Sou eu, é você, é o Odair Helman, é o João Correia. A versão do Maestrani que o torcedor do Atlético tá tendo que lidar desde 2024, cara, é constrangedora. Para todos os lados. Para todos os lados. Os técnicos têm que fingir que ele ainda tem alguma utilidade. O torcedor tem que minimamente apoiar. Representa o Atlético. E o jogador, bicho, ele não consegue. Tá todo mundo perdendo tempo nessa relação. Uma relação que começou com valores altos. Salário alto, um dos maiores da história do Clube Atlético Paranaense. Mas não deu certo. E desculpa, não é querendo apontar o dedo pro próximo, não. Não deu certo por causa de Gonzalo Maestrani. Se Gonzalo Maestrani tivesse conseguido entregar um pouco mais, o Atlético não estaria na Série B em 2025. Se Gonzalo Maestrani não tivesse parado de fazer gol na quinta rodada, quarta rodada, sei lá, no Campeonato Brasileiro, com um longo período sem fazer gols, talvez se a gente tivesse conquistado mais 3 pontos, e a história seria diferente. Não que eu responsabilize, mas a falta de desempenho dele, que foi contratado como uma grande referência de gols da equipe. Lembrando que o Atlético era um time que criava muito, mas não era um time que marcava. Foi um dos grandes agravantes por um rebaixamento muito dolorido. A eliminação na Copa do Brasil contra o Vasco. Também não quero culpar ele, mas os gols perdidos ali foram cruéis pra caramba. Foram cruéis pra caramba. Todo mundo lembra o gol perdido na entrada da pequena área para a defesa do Léo Jardim. E logo depois do rebaixamento, o Mastrani foge, vai pro Botafogo. Uma negociação meio sem pé nem cabeça, ninguém entendeu muito bem o motivo dele ter deixado o Atlético naquelas condições. Mas beleza, ele tem direito, foi tentar buscar algo melhor para a vida dele. Mas no Atlético ele não deixou nenhuma saudade. E agora volta porque também foi escorraçado o Botafogo. E agora volta porque quem olha o jogo do Maestrano entende claramente que ele não consegue desempenhar um futebol digno de Série A de Campeonato Brasileiro. E sendo bem sincero, eu tenho dúvidas se ele consegue desempenhar um futebol de Série B de Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente precisava nesse momento era o Maestrani. Para ser o famoso contraponto do Viveiros que a gente tanto fala. Para ser o jogador que dá o peso à área, o centroavante que a gente busca. O Atlético tá aí fazendo proposta para o Everaldo, tentando alternativas. E o Maestrani, ele se mostra, assim, um jogador que a gente duvida da condição de ajuda dele até em relação
ao time de aspirantes, até o time sub-23 que não tem um desempenho que se sobressai. Não acho que seja o pior jogador do mundo e não acho que seja descompromissado. Mas não deu certo. A realidade é que não deu certo. E quando uma relação não dá certo, e isso eu falo tanto pro Maestrani quanto pro Atlético, a melhor coisa que pode ser feita é essa relação acabar. E eu sei que o Atlético investiu muito dinheiro no Maestriani e na cabeça do Atlético tem que recuperar esse investimento. Mas assim, eu considero um erro. Quanto mais a história do Maestriani for prolongada, mais o Atlético vai perder, mais o Maestriani vai perder. A gente vai entrar numa rota ali que todo mundo sai perdendo. Então, daqui pra frente, a partir do momento que a gente entrar numa rota de Série A, mais do que de campeonato estadual, que isso vai acontecer em algum momento da temporada, o Maestrani vai se tornar um jogador inutilizado. E aí? Ninguém quer. Não tem uma barquinha ainda pro Maestrani. E aí? Então, assim, que volte pro América, onde fez muito sucesso. Quem sabe futebol equatoriano, foi muito bem no Barcelona do Equador. Mas definitivamente o lugar de Gonzalo Maestriani não é vestindo a camisa do Atlético. Como não é o lugar de Abraão, como não é o lugar de Renan Viana, como não é o lugar de outros jovens que estão tentando conquistar a vida a partir do futebol e não tem como julgar esses garotos. Mas o Gonzalo Maestriani, infelizmente, sempre vai ser lembrado como uma grandiosa decepção. Sempre vai ser lembrado pelo valor alto que foi investido e pela falta de retorno que essa movimentação do Atlético acabou gerando. Então, assim, pode fazer 2, 3 gols hoje. Eu vou ser bem sincero que eu não acredito numa reviravolta da relação Maestriani e Atlético. Eu vou ser bem sincero que eu não acredito em o Maestriani conseguindo fazer o que ele não fez até agora com a camisa do Atlético. Eu não acredito o Maestriani conseguindo ser útil nem no Atlético. E assim, sendo bem sincero, vai ter que dar 2 passinhos para trás na carreira. Então eu desejo toda a sorte do mundo pro Maestriani. Não quero mal do jogador. Mas também não quero o jogador vestindo a camisa do meu time, não. Então, assim, a gente precisa preencher lacunas no time de aspirantes e isso faz com que o Maestrani tenha vaga. A gente precisa preencher lacunas no time de aspirantes e isso faz que a gente tenha que oportunizar jogadores que não mereçam oportunidade. E o Maestrani é uma deles. Eu torço para que seja a última vez que eu vejo o Maestrani com a camisa do meu time. De verdade. De verdade mesmo. A sensação de perda de tempo é gigantesca, é uma sensação horrorosa. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.